e você senta glorificando e adorando a esse Deus que é poderoso. Amém, igreja? Bom, não estava programado em meu pensamento de estar trazendo essa mensagem, porém, quando o bispo esteve lá em casa, eu avisei que talvez eu estaria aqui hoje, e ele falou para mim, vai preparado, mas eu pensei que ele estava brincando, mas eis-me aqui para trazer a mensagem de Deus aos nossos corações, né? E quando eu estava sentado aí, eu falei, Pai, me dê uma palavra para o seu povo. E eu comecei a notar que aqui dentro de nossa igreja só tem crente, só tem cristão hoje aqui. E Deus me direcionou a esta palavra de Jonas. E eu não entendia o mistério, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. E quando Deus me direcionou para Jonas, eu gosto desse livro porque aqui Deus, quando Ele fala, com o tempo obedece. Deus, quando Ele fala com o peixe obedece. Deus, quando Ele fala com aquela cobreira para ela nascer, para ela morrer, a cobreira também obedece. Mas Deus, quando Ele vai falar com o profeta, quando Ele vai direcionar a sua ordem ao profeta, o profeta desobedece. Não quer fazer a vontade de Deus. E o interessante deste livro é que ele mostra para a minha vida e para a sua vida a vontade soberana de Deus sobre nossas vidas. Nós somos cristãos, nós aceitamos ao Senhor, nós somos servos do Deus vivo. Então, se nós somos servos de um Deus vivo, nós temos que obedecer o seu direcionamento. Aleluia! Nós temos que obedecer a palavra de Deus em nossas vidas. Se Deus te mandar ir para um lugar, você abaixa a sua cabeça e fala, Senhor, é a tua vontade, é o teu querer, e se o Senhor está mandando, eu irei. Porque nós podemos ver na vida deste profeta, que quando ele começa a desobedecer a uma ordem dada por Deus a ele, não sei se você entende isso, mas de uma parte que ele está em cima, ele começa a descer em sua vida. Não sei se você entende isso, mas quando Deus dá uma ordem a Jonas, e Jonas começa a desobedecer, ele começa a descer. A palavra de Deus vai dizer que Deus manda esse profeta ir a Nínive pregar para aquele povo que não sabia discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Mas Jonas vira para o Deus vivo e fala, eu não vou pregar, eu não vou ir para lá. E o texto vai dizer que Jonas se levanta e foge para Tarsis. E o texto aqui dizendo, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, e diante da face do Senhor. Somente desse texto pequeno de Jonas, capítulo 1, versículo 3, nós podemos ver Jonas começando a descer e ir cada vez mais fundo. Somente
somente porque começou a desobedecer a voz do Senhor Jesus. Eu não sei como que você entrou aqui hoje. Eu não sei qual foi a ordem que Deus te deu nesta noite. Talvez Deus está querendo te usar para o seu vizinho, mas você já falou para Deus: Senhor, eu já falei com eles inúmeras vezes e ele não quer vir, e ele não atende, e ele não faz por onde, mas Deus está mandando você. Pregue a palavra, continue falando com ele. Continue pregando o Evangelho para o seu vizinho. Continue pregando a palavra para a sua amiga, para o seu amigo que não é cristão. Continue falando do amor dele, porque é a ordem do Senhor dada a nós, falar do Evangelho de Cristo. Nós não estamos mais tempo de brincarmos de ser crente. Já não temos mais tempo para isso. Nós temos que nos levantar como igreja viva. Nós temos que nos levantar como igrejas vivas que estão dispostos verdadeiramente a pagar um alto preço para levar o Evangelho de Cristo a essas nações. Porque Jesus virá buscar a sua igreja. Mas Ele não vai vir buscar qualquer igreja, não. Ele não vai vir buscar aquela pessoa que todo dia, ela está na igreja, mas não faz por onde. Eu vou para a igreja somente para cumprir o meu papel. Não. Jesus, Ele virá buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue dele. Jesus vai vir buscar uma igreja que verdadeiramente pagou o seu preço, que verdadeiramente seguiu as suas orientações, como ele disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz e siga-me. São essas pessoas que Jesus virá buscar, aqueles que verdadeiramente negaram as suas culturas, negaram os seus prazeres e ficaram dispostos a fazer a vontade de Deus. São esses que Jesus virá buscar. Eu vou para a igreja hoje porque hoje eu tenho tempo. Eu vou para a igreja hoje porque não tem nada mais importante para eu fazer. Você acha que Deus vai levar essas pessoas para o céu? Que a prioridade dele não está em buscar o reino de Deus? Hoje eu vou para a igreja porque não tenho mais nada importante para fazer. É onde está a prioridade em Cristo. É onde está o negue-se a si mesmo. É onde está o carregue a sua cruz e siga-me. Onde está? Onde está a vontade, o prazer, a alegria de fazer as coisas que Deus te manda fazer? Este profeta Jonas nos deu uma experiência incrível, porque ao fugir para Tarse, não fazer as vontades de Deus, ele enfrentou terríveis lutas e tribulações em sua vida. E mesmo assim,
querendo fazer a sua vontade. Eu posso ver nesse texto, nesse primeiro capítulo, que mesmo você indo contra a vontade de Deus, Deus ainda tem poder para te usar, para salvar aqueles que estão próximos de você. Porque nesse texto eu posso ver que quando o mar se levanta, e quando as ondas começam a bater naquela embarcação, o texto vai dizer que os marinheiros, cada um começou a clamar ao seu Deus. O texto vai dizer que eles começaram a lançar sorte, jogar para fora tudo que estava de peso naquele navio. Mas o problema não estava nos pesos. O problema não estava nas sortes lançadas. O problema é que ali, no meio deles, existia uma pessoa que estava em desobediência com o soberano. Aleluia. Uma pessoa estava carregando o mal para aquela embarcação. E quando o capitão ele vai até no porão e encontra Jonas lá dormindo, ele fala para ele também clamar ao Deus dele. E Jonas fala: o problema sou eu. Eu sou o problema. Talvez você entrou aqui hoje e você não admite que você é o problema e que a sua embarcação está quase afundando. Mas Deus é tão misericordioso com sua vida que nos trouxe aqui nessa noite, aleluia, para te dizer que ainda há tempo de você reconhecer aquilo que Deus colocou em sua vida, aquilo que Deus colocou em seu coração. Porque quando Jonas falou isso, os marinheiros falaram: e agora o que faremos? Jonas fala para ele: me lance para fora do navio que o mar vai se aquietar. E quando os marinheiros souberam que o Deus de Jonas era o Deus soberano, era o Deus que tudo pode fazer, eles ficaram temerosos. Tão temerosos que eles falaram: Deus, não lance sobre nós, não lance sobre nós a ira desse sangue. E ali eles amarraram Jonas e jogaram ele para fora do navio. E mais uma vez nós podemos ver Jonas afundando na desobediência. É por isso que a Bíblia, quando ela é bem clara em dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Talvez você não esteja entendendo as lutas que você tem passado. Talvez você não esteja entendendo as tribulações que têm chegado em sua vida, em sua casa, em sua família. Mas a partir de hoje, coloque o seu joelho no chão e fala com Deus: Deus, aonde está a tua vontade em minha vida? Porque se eu estou indo contra a tua vontade, hoje eu quero estar mediante a tua vontade, meu Deus. E quando Jonas é lançado ao mar, nós podemos ver aquele mar se acalmando. E os marinheiros que estavam no navio reconhecendo que esse Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores. Aleluia.
Eu tenho certeza que Deus salvou aqueles marinheiros. Através deste testemunho, Deus salvou aqueles homens. Louvado seja e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Mas o texto vai dizer, deste livro, que ao cair naquele mar, um grande peixe engole Jonas. E o texto vai dizer que foi lá dentro das entranhas daquele peixe que Jonas orou ao Senhor. Foi lá dentro das entranhas daquele peixe que Jonas orou ao Senhor. E quando Jonas ora ao Senhor naquele peixe, Deus dá uma ordem ao peixe de vomitá-lo na praia próxima de Nínive, aonde aquele profeta teria que ir pregar o Evangelho de Cristo. E eu quero trazer nessa noite uma aplicação para a minha vida e para a sua vida. Não espere ser engolido por um peixe, por um grande peixe, para clamar o nome do Senhor. Não espere, aleluia, as tribulações chegar sobre a sua vida, para você lembrar que você serve a um Deus Todo-Poderoso e que é soberano e que te deu a palavra para você pregar, para você falar. Não espere as lutas, as tribulações desta vida para você lembrar que existe um Deus sobre a tua vida. Não espere, aleluia, Deus mandar o vento sobre você para que você possa fazer a vontade de Deus. Comece a fazer a vontade de Deus a partir de agora. Você é servo do Deus vivo. Você é servo de um Deus soberano, aleluia. Eu tenho certeza que se você começar a fazer a vontade de Deus na sua vida, as lutas podem até chegar na tua casa, mas você saberá passar por elas. Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas Jesus diz: tem de bom ânimo. Seja fiel a esse Deus. Seja fiel a Ele. Faça a vontade de Deus. Faça o que Deus está mandando você fazer. Continue pregando a palavra de Deus. Continue, aleluia, anunciando o Evangelho de Deus para toda a criatura. Porque eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus em nossas vidas. Continue pregando para o seu vizinho. Continue falando do amor de Cristo para o seu amigo, para a sua amiga. Continue convidando, aleluia, as pessoas por essas ruas para estarem neste culto. Continue anunciando o Evangelho de Cristo, porque Deus falou com Jonas: assim como você teve compaixão com esta obreira, não teria eu compaixão de Nínive. Jesus, Ele quer salvar. Jesus, Ele quer salvar este povo. Jesus, Ele quer salvar o povo que está lá fora. E
Ele, aleluia, precisa de nós para anunciar esta palavra aos que estão lá fora. Sabe por quê? Porque se nós não nos colocarmos na posição, Ele usa outras pessoas. Ele usa os que estão lá fora. Ele usa as pessoas que querem verdadeiramente se deixar ser usados. Se você não quer ser usado por Cristo, se você não quer se deixar ser usado por esse Deus, saiba de uma coisa: Ele irá cobrar aquele dom que Ele te deu. Ele irá cobrar aquilo que Ele te deu. Hoje Deus te chama para ser anunciador deste Evangelho. Hoje Deus te chama para anunciar o Evangelho a toda criatura. Mas nós precisamos nos libertar das coisas deste mundo. Nós precisamos nos libertar de nós mesmos. Nós precisamos libertar a nossa carne. Nós precisamos, aleluia, fazer o que está escrito: seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Se nós sairmos de nossa casa para cultuarmos a esse Deus que é soberano, para, aleluia, cultuarmos esse Deus que é todo poderoso, a Bíblia diz: seguir a paz com todos. Mas isso é difícil. É difícil porque existem pessoas que nos machucou. Existem pessoas que nos feriu. Existem pessoas que nos apedrejou, nos apontou. Mas a Bíblia diz que sem a qual ninguém verá o Senhor. Então você precisa estar em paz com essas pessoas. Então você precisa, aleluia, seguir a santificação. Ser santo para assim estar diante do Pai. E nós só conseguimos isso renunciando o nosso eu. E nós só conseguimos isso fazendo a vontade do Pai. E nós só conseguimos isso dando prioridade a este Deus. Porque muitos poderiam estar aqui hoje, mas devido ao cansaço, devido à fadiga, devido a outras prioridades, não estão na casa do Pai, cultuando ao Senhor. E o culto que nós damos ao Senhor não é do Senhor, é nós que prestamos o nosso culto a Ele. Então, quando nós saímos de nossas casas para vir para o templo, é o seu culto que você dá a Ele. E como tem sido o seu culto para com Deus? Como tem sido o seu culto a Deus? Aleluia. Como que você tem prestado o seu culto ao Senhor? Você vai sair daqui hoje falando: o culto foi parado, o culto foi sem graça. Ou você vai sair daqui falando: nossa, como eu recebi naquele culto hoje. Porque quando eu falo
falo que eu recebi naquele culto é porque eu soube prestar o culto ao Senhor. Agora, quando eu falo que o culto foi sem graça, o culto foi parado, é porque eu não soube prestar o meu culto ao Senhor. Porque o culto é de cada um de nós. Toda honra e toda glória dada ao nosso Deus. Aleluia. E Ele quer que nós, nesta noite, venhamos aprender a fazer a vontade dEle, porque nós o amamos, porque nós desejamos fazer a vontade dEle, porque nós estamos dispostos a fazer a vontade desse Deus. E eu e você, se nós nos unirmos fazendo a vontade de Deus, eu tenho certeza que todo culto haverá salvação dentro desta casa. Haverá salvação dentro deste templo. Porque nós estamos determinados a fazer a vontade de Deus, a pregar o Evangelho a toda criatura. Foi cantado um louvor aqui sobre Naamã. E o texto de Naamã, nós vemos que o Evangelho chegou até Naamã através de uma menina que foi levada cativa para o seu lar. E lá, dentro do lar, aquela menina falou com Naamã: existe um profeta em Israel e que ele pode te curar. Se aquela menina não falasse nada para aquele homem não iria provar o poder de Deus em sua vida. Da mesma forma sou eu, da mesma forma é você. Se você não falar nada para o seu vizinho, se você não falar nada para o seu amigo, para a sua amiga, eles não vão saber o que é o amor de Cristo na vida deles, o que é o poder de Deus na vida deles. Então comece a falar do amor de Deus. Então comece a obedecer a voz desse Deus que está falando com você, aleluia. Então comece, aleluia, a pregar este Evangelho, a convidar as pessoas a estar dentro do templo do Senhor. Comece a pregar, comece a convidar, porque eu tenho certeza que se você falar, o Espírito Santo de Deus vai tocar e essas pessoas estarão aqui para ouvir a palavra de Deus. Mas isso depende de mim, isso depende de você. E se nós não fizermos esta vontade que Deus tanto quer, lá no final, nós veremos a nossa recompensa. Lá no final, nós veremos a recompensa daqueles que verdadeiramente negaram a si mesmo, seguiram a Jesus e carregaram a sua cruz. Lá no final nós veremos a recompensa, quando a trombeta soar e você estiver no céu, você vai falar para mim e eu vou falar para você: meu irmão, minha irmã, valeu a pena pagar o alto preço, valeu a pena sofrer o Evangelho, porque nós estamos aqui, aleluia. Valeu a pena fazer a vontade de Deus, valeu a pena obedecer a voz de Deus, valeu a pena obedecer o mandamento do Senhor, valeu a pena obedecer ao chamado de
Deus. Porque nessa noite eu vim aqui com um propósito para a minha vida e para a sua vida. De que Deus, Ele quer nos usar nessa geração para proclamar o Evangelho dele a toda criatura. Deus, Ele quer te usar para o seu irmão. Deus, Ele quer te usar para a sua família. Deus, Ele quer te usar para os seus amigos. Mas você tem que se colocar na posição de atalaia, de um verdadeiro anunciador de boas novas. Você tem que se colocar na posição que Cristo está te chamando, aleluia. Eu tenho que me colocar nessa posição. Porque não adianta eu falar para vocês e não fazer a mesma coisa. Se Deus está mandando eu ir, eu irei. Se Deus está mandando você ir, você irá em nome do Senhor Jesus. Se Deus está mandando você falar, abra a sua boca e fale. Mas pastor, eu não sei falar. Quem disse que é você que vai falar? Só abre a sua boca. Porque quando Deus chamou Jeremias deu essa desculpa dizendo: Deus, eu não sei falar. Deus apenas falou para Jeremias: abra sua boca, porque eu vou colocar palavras dentro da sua boca. Então comece a falar. Comece a pregar, comece a anunciar a palavra do Senhor, comece a obedecer a voz desse Deus. Porque nós não estamos mais em tempo de brincarmos de ser cristão. Não é tempo mais de pensarmos somente em nós, mesmo que a salvação seja individual, porque naquele grande dia o Senhor irá cobrar de cada um de nós. Lembra, Jonatas, daquela alma que eu coloquei do seu lado, e você não falou do meu amor para aquela alma. Lembra quando eu coloquei aquele jovem perto de você e o meu Espírito te impulsionou a dar um abraço, a orar por ele, e você não fez? Lembra de quando eu coloquei aquele irmão do seu lado que estava chorando, precisando de uma palavra, e meu Espírito te impulsionou e você não foi e não fez? Lembra das vontades que eu coloquei em sua vida e você não fez? Tudo isso Jesus irá cobrar. Tudo isso Jesus irá cobrar de mim e de você. Ele vai virar para mim e vai falar: mostre suas mãos. E você chegará lá de mãos vazias. Eu chegarei lá de mãos vazias. É tempo de mostrarmos para este mundo a força que o nosso Deus tem. Porque a Bíblia diz que nós estamos chegando nos finais dos tempos. E Paulo já dizia para Timóteo
que esse tempo será um tempo difícil, onde as pessoas se afastarão da sã doutrina, não vão querer mais dar ouvidos a sã doutrinas, mas tendo comichão nos ouvidos, irão se afastando de Cristo. E nós que estamos aqui, temos que fazer a diferença. Temos que ser a diferença nos nossos dias de hoje. Então se levante nessa noite como mensageiro de Cristo, como o verdadeiro adorador que você é, como o verdadeiro atalaia que você é, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique de pé. Vamos estar orando ao Senhor neste momento.